Boa noite a todos. Peço que desliguem os telefones ou coloquem no silencioso para não atrapalhar a reunião. Nós vamos iniciar com a leitura da lição do livro Pai Nosso, lição 81, no Paraíso. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo se asseverou de que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplandecedores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos profiados trabalhos e as responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que aquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia de infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, e reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais, eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Graças a Deus. Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez aqui na Casa do Caminho. Pedimos as tuas bênçãos sobre todos os presentes. Abençoe também a Ana Cristina, que ela possa ser inspirada pelos bons espíritos para nos trazer os ensinamentos de Jesus. Que essa noite seja de harmonia e de luz para todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite a todos, que possamos ter uma boa noite de estudos sobre o tema da noite de hoje. Nós vamos estudar do Livro dos Espíritos, das perguntas 1012 a 1016. Em alguns livros está 1011 e 1015. E aí o tema é muito interessante, porque nos fala de paraíso, inferno e purgatório. Afinal de contas, existe paraíso? Existe inferno? Existe purgatório? Em algumas religiões, esses temas permanecem, como anteriormente. Na doutrina espírita, nós vamos trazer outras questões em relação a esse trabalho. Mas Jesus falou de evangelho. Ele nos trouxe o evangelho e trouxe a exemplificação. Ele fala aqui no Pão Nosso, na lição que a gente leu, sobre o ladrão que vai adentrar o paraíso. O que é isso? Uma pessoa que cometeu tantos crimes entrar no reino dos céus. O que é isso? Né? Como nós podemos fazer essa guinada dos nossos destinos? Como nós podemos nos reaproximar da lei? Nós vimos desde o início do estudo do Livro dos Espíritos que somos criados todos simples e ignorantes. E vamos avançando. Até no nosso planeta,
nós passamos por várias fases até chegar aos homens que somos hoje. Sem caudas, né? Descobrindo fogo, tendo outra forma, outras formas. Então, nós fomos avançando, nos desenvolvendo em relação ao nosso corpo. O próprio planeta foi se desenvolvendo, mas todos nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós temos a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos. Isso quer dizer que esse planeta, ou melhor, nós nos adequamos a este planeta, ao tipo de atmosfera que ele emana. Nós emanamos. Então, nós podemos dizer que somos coletivo. Nós pensamos junto. Vocês já passaram por uma experiência de entrar em um lugar e sentir que o clima está pesado? Parece que a gente adentra no lugar e não se sente bem. Ao mesmo tempo, nós podemos entrar em um lugar e nos sentir muito bem. Nos sentir acarinhados, nos sentir pacificados. Não é assim que a gente sente na casa espírita? Quando a gente adentra a casa espírita, parece que a gente recebe um refrigério por estarmos rodeados numa atmosfera do bem, estamos estudando a doutrina, estamos falando de Jesus, estamos falando de Deus. É claro que nós vamos atrair luz para nós. E estamos colaborando para a luz do planeta. Tá? E aí, quando vem lá na primeira pergunta, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seu merecimento? E os espíritos falam assim para a gente, já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Então, é de acordo com aquilo que eu escolho fazer. Será que nós temos escolhas? Quando nós pensamos, por exemplo, em um espírito que vem encarcerado entre aspas, em um corpo que não lhe permite desenvolver ações, que não lhe permite o livre pensamento, que não lhe permite a livre ação. Ele fica aprisionado no próprio corpo. Será que Deus é tão mau assim que traz uma criança junto a essa prova, a sentenciando a ter uma existência com uma série de dificuldades? Se nós pensamos que somos espíritos imortais, com várias passagens, inclusive pelo planeta Terra, nós vamos entender que aquele espírito que plasmou aquele corpo está aprendendo, está em processo de aprendizado, assim como todos que o cercam. Mães, pais, pessoas próximas, médicos, todos estão em aprendizado e colaborando para o progresso de todos os espíritos que estão ali naquele entorno. Então, aquelas pessoas estão em sofrimento? Provavelmente sim. Quem trouxe esse sofrimento para elas? Será que foi Deus que trouxe esse sofrimento para elas? Que disse, você vai sofrer? Ou será que nós somos produtos de nós mesmos? Mas aí, quando a gente pensa nisso, a coisa pode pesar, né? A gente pode se sentir com peso, porque será que eu fiz alguma coisa para merecer isso que eu estou atravessando nessa encarnação?
Será? Muitas vezes a gente tem dúvidas. Muita gente se questiona: por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por esse tipo de adoecimento? Por que eu estou passando por esse tipo de necessidade material? Mas, se somos produtos de nós mesmos, isso vai ter a ver com a minha trajetória individual. E aí, vamos continuando. Cada um tira de si mesmo o princípio ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo que habitam. Então, aqui nós podemos viver momentos felizes? Podemos sim, viver momentos felizes. Mas como é um planeta de provas e expiações, vamos estar expiando as nossas faltas. Vamos estar aprendendo e nos deparando com as situações que aceitamos. Né? Minha mãe sempre me contava uma história, quando eu reclamava, quando eu era mais jovem, né? Adolescente, jovem adulta, ela me contava uma história que alguém tinha contado para ela, né? E aí eu não sei quem, sobre um campo de cruzes, que tinha uma pessoa que reclamava muito, que a cruz dela era muito pesada, e que ela não conseguia suportar. Ela não suportava o peso daquela cruz. E aí, Jesus teria dito a ela: olha, aqui tem um campo de cruzes. Vai experimentando, e é que você achar que aguenta o peso, você me avisa. E a pessoa ia lá, levantava uma, levantava outra. Nossa, caramba, esse daqui está muito pesado, esse daqui está muito pesado também. Esse daqui está muito pesado também. Até que ela chegou em uma, que ela falou: opa, essa aqui dá para carregar. Essa daqui está bacana. Senhor Jesus, vem aqui, essa daqui dá para carregar. Essa daqui está bem para mim. Aí Jesus vinha, lê o nome que está escrito nessa cruz. E era o nome daquela pessoa. Né? Então, é exatamente o que cabia àquele espírito para poder dar conta e suportar. Embora tenha momentos que a gente ache que fique pesado, que fique complicado para a gente levar adiante a nossa trajetória. Mas aí a gente pode chegar e ir nos aproximando do que nós chamamos de pensamento. O pensamento é criador. Nós podemos nos desenvolver em céu ou podemos trazer para nós o inferno. Nós podemos nos unir a boas vibrações ou podemos nos afastar dessas boas vibrações. E muitas vezes eu percebo quando eu estou indo para um lado, quando eu estou indo para o outro. Quando eu me permito ser levado pelos pensamentos mais trágicos, mais tristes. Não que nós não vamos passar por momentos que possam ser tristes. Não que nós possamos passar por alguns momentos de muita dificuldade. E que talvez seja difícil manter o equilíbrio do pensamento. Mas é alguma coisa que nós devemos treinar. Nós estamos aqui em treinamento. E para falar de inferno, purgatório e paraíso, a gente tem o Livro dos Espíritos, temos o Evangelho, temos o céu e o inferno e temos vários exemplos no nosso lar.
também de André Luiz, que falam sobre passagens, sobre ideias dos nossos céus, dos nossos purgatórios, dos nossos infernos, né? E aí eu vou pegar umas colas, porque Kardec fala pra gente, né, que inferno, céu e purgatório vai ao encontro das nossas condições morais, dos nossos níveis de consciência. O que nós conhecemos de nós mesmos, das nossas fragilidades e das nossas possibilidades. Todos nós podemos ser vulneráveis em algumas questões, mas podemos ser potência em outras, né? Hoje eu estava vendo um filmezinho em que a moça teve muita dificuldade na vida dela. E aí ela aprendeu a consertar as coisas na casa dela, porque ela não tinha quem consertasse, não tinha quem visse. E ela foi expulsa de casa muito jovem. Então ela uma história bem assim trágica, né? Ela engravida em uma festa, né? Quando ela bebeu demais, ela engravida de gêmeos, é expulsa de casa porque engravidou, tem os filhos gêmeos e tem a notícia que os filhos morreram. Só que em realidade existia uma meia-irmã e a meia-irmã vendeu os filhos, os gêmeos, né? E aí começa propriamente a história dessa mulher, né? A luta dela por não saber que os filhos ainda estavam vivos em algum lugar, né? Pela perda desses filhos, e como ela teve que se haver com uma realidade de estar fora de casa, de ter perdido os filhos, de não ter o companheiro, de ter que se haver com as coisas da vida, buscar trabalho. Então ela conserta as coisas, né? E aí ela encontra uma pessoa que começa a se aproximar dela afetivamente, e tem uns trechos engraçados, porque ele é homem, do gênero masculino, né? Mas não sabe consertar a torneira, não sabe consertar. Então tem uma cena que é muito engraçada, que a pia começa a vazar, e ele, não, eu vou lá consertar a pia. E ele entra debaixo da pia, mas sem ela ver, liga o YouTube para ver como é que consertava o encanamento, né? E aí ela vem, ela, não, deixa que eu conserte o encanamento, porque eu não preciso ver em lugar nenhum, porque eu aprendi a fazer isso, né? Então, quantas vezes nós precisamos passar por certas situações para aprender a consertar os canos, sem precisar de instruções? A gente já consegue lidar com aquela situação sem precisar, sem um caminho. Até porque, quando nós vamos aprendendo, nós vamos nos independendo em relação à nossa construção própria. Então, eu peguei em alguns livros, né? O céu representa o estado de felicidade dos espíritos elevados que alcançaram o maior progresso moral e intelectual. Então, nós estamos nos desenvolvendo? Estamos. Está em curso a lei do progresso. Por mais que em alguns momentos a gente ache que coisas acontecem que são contra a lei de Deus, que desgastam a humanidade, brigas entre países, guerras, dificuldade das pessoas interagirem, mas, de um modo geral, é a lei de progresso em ação, né? E aí, lá no Céu e Inferno, fala para a gente o seguinte: a felicidade está ligada à pureza da consciência. Espíritos bons vivem em harmonia, livres de ódio, orgulho ou remorso. Por que eles não têm remorso? Que eles não vão ter culpa? Por
porque eles já se redimiram diante da lei. Eles não estão em débito em relação à lei. Nós, de vez por outra, fazemos alguma coisa e nos sentimos culpados. Puxa vida, não era para eu ter falado isso. Puxa vida, não era para ter feito aquilo. Caramba, se eu tivesse falado de uma outra forma, talvez essa pessoa não tivesse ficado tão magoada, não tivesse ficado tão sentida. Porque nós também temos um movimento de atribuir ao outro. Então, nós estávamos tendo uma discussão entre os coordenadores de grupos de apoio à adoção e algumas pessoas trouxeram para si, como se fossem ataques pessoais. E para a gente dissuadir disso, olha só, eu não estou te atacando pessoalmente. Aliás, eu amo você, te admiro, amo você, mas nesse ponto eu discordo de você. E é um direito para nós discordar, né? Mas nem por isso nós precisamos nos odiar. Nem por isso nós precisamos antagonizar, precisamos brigar, né? E isso ainda é muito difícil entre as pessoas, né? E às vezes quando a gente fala desse modo, eu falei desse modo com a pessoa, né? E eu sinto muita admiração por ela mesmo e tenho o sentimento de amar, né? Aí é que ela ficou mais brava mesmo, né? Ela, como assim você pode gostar de mim e discordar de mim? Às vezes é difícil essa compreensão, né? Então, não existe um paraíso material com recompensas eternas fixas. Imagine, né? Teve uma época da minha vida, né? E provavelmente em outras vidas que eu fui católica, fui educada num colégio católico. E eu achava muito esquisita essa história, a ideia de céu, inferno, purgatório. Eu sempre achei muito estranho. Eu perguntava, né, para os meus professores, mas se eu for para o céu, eu vou ficar lá o tempo inteiro, né? E a imagem que eles davam para a gente era do anjinho tocando harpa, né? E eu criança, eu falei, cara, deve ser muito chato o céu, negócio muito chato. Imagina ficar lá o tempo inteiro tocando harpa, né? Ficando naquela posição de não fazer nada. Não é possível que no céu o povo não faça nada, né? E aí o purgatório, né, que ficava no meio do caminho, não estava nem lá nem cá, né? Não estava no céu, não podia ir para o céu, mas também não estava no inferno, então estava no meio do caminho. E o inferno aí era realmente aquela imagem do tridente com fogo, né? Mas eu achava mais animado. Eu achava, né? A criança eu achava mais animada. Lá deve ser mais animado do que ficar parado sem fazer nada. E a gente vê que os espíritos superiores trabalham muito. Não tocam harpa, até pode tocar, né? Alguns deles podem até tocar harpa, mas eles trabalham muito, estão disponíveis a ajudar as pessoas. Pensa que cada um de nós tem um benfeitor, um protetor ali ao lado e que se predispõe a essa tarefa de estar junto a nós, nos socorrendo, ajudando, inspirando. Então, como esses espíritos são abnegados, né? Já não tem culpa por sentir, já não tem raiva por sentir, não tem o remorso porque não sentiu a raiva, não sentiu a culpa. Então, Kardec afirma que esses espíritos felizes compreendem as leis divinas, praticam o bem naturalmente. Para eles fazer o bem é natural, é uma conquista. E encontram a paz interior e a possibilidade de continuar progredindo. Quantas vezes a gente tem dificuldade para se acalmar, para respirar, tem que pensar, tem que fazer, tem que meditar, tem que acontecer para que a gente possa se acalmar um pouco diante das situações. Eles já se encontram nessa vibração, né?
Se vocês quiserem encontrar essas referências, está lá na parte 1ª do capítulo 3º do livro Céu e Inferno, de Kardec. E o inferno, né? O Espiritismo rejeita essa ideia, né, de inferno como uma pena eterna. Então, por que a gente rejeita isso? Porque Deus é justo e misericordioso. Nenhuma pena é eterna. E da onde vem o sofrimento? O sofrimento decorre das nossas próprias imperfeições. Então, conforme eu for progredindo, eu vou saindo dessas situações, né? Então, a gente fala o seguinte: o inferno seria um estado íntimo de culpa, arrependimento, perturbação moral e apego ao mal. Então, tem espíritos que a gente fala muito no conceito de empatia, né? Se colocar no lugar do outro sem ser o outro. E tem espíritos que não conseguem ter esse lugar. Não conseguem. Eles não conseguem se ver nesse lugar do outro, não conseguem ser empáticos. Às vezes não conseguem nem ser simpáticos, quanto mais empáticos. Então, a dificuldade que se tem de sair desse lugar do ladrão, que está lá na nossa lição do Pai Nosso, e mudar o nosso estado vibratório. É possível? É possível. Saulo não passou no estágio perseguidor de Jesus a Paulo, um discípulo de Jesus? Ele mudou. Mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir, mudou a forma de se comportar. Foi fácil para ele? Claro que não. Quando eu acredito em alguma coisa, mudar esse sistema de crenças é bem complexo. É por isso que uma vez eu estava conversando com um altivo, que foi presidente lá da nossa casa espírita, e ele falou, porque a gente viu um espírito que ele se via, né, no trabalho com os espíritos sofredores, ele se via como se estivesse numa capela, tinha desencarnado, ele se via como se estivesse numa capela. E aí eu perguntei, né, mas como é que é isso? O altivo falou, minha filha, é um espírito que viveu no catolicismo, aonde ele se sente confortável, dentro das igrejas, dentro das capelas. Então, desencarnado, para acolhê-lo, ele vai se ver nesses lugares onde ele se sente bem, onde ele se sente pacificado, para poder encontrar a paz e muitas vezes até ter a consciência que desencarnou. Quantos espíritos não têm, a princípio, a ideia que desencarnaram, né? Tem um amigo meu, que está desencarnado, Paulo Cordeiro, que ele dizia assim, como eu sou muito perturbado, eu peço para quando desencarnar, vir para a casa espírita, entendeu? Tomar o rumo da casa espírita, porque aí quando eu chegar aqui, eu estou num lugar seguro, entendeu? Então, quando eu desencarnar, eu quero tomar rumo da casa espírita. E todo mundo sorria muito com essa ideia dele, né? E quando ele desencarnou, né, uma das primeiras coisas que ele falou, gente, a primeira coisa que eu fiz foi correr para a casa espírita. Quando eu vi que eu estava desencarnado mesmo, corri para a casa espírita. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Está em trabalho lá. Então, o lugar, desencarnei, o lugar onde eu vou me sentir seguro e pacificado, né? Então, quando a gente vê essas condenações sem possibilidade de melhora, punições incompatíveis, elas são incompatíveis com a bondade de Deus. Como é que Deus, que é infinitamente justo e bom, vai trazer penas eternas? Como é que Ele vai fazer isso? Né? Então,
Vamos continuar refletindo. Isso daí está na parte primeira, lá do capítulo 4 a 6 do Céu e Inferno. Purgatório. O Espiritismo não adota oficialmente o purgatório como lugar definido, mas admite um estado transitório de expiação e aprendizado espiritual. Né? Erraticidade, a própria reencarnação. Né? Então, após a morte, espíritos imperfeitos passam por sofrimento moral. Podem permanecer em estado de perturbação. Vão refletir sobre seus erros. E também vão se preparar para quê? Para novas experiências reencarnatórias. Né? Vão se preparando para novas experiências reencarnatórias. Né? Agora eu já estou assim entusiasmada para ver, né? Porque parece que a viagem, que foi uma novela, vai ser filme agora, né? Então vou estar lá, vou ver se eu vou na pré-estreia, né? Para poder ver como eles vão fazer essa adaptação, né? Como eles vão, porque foi uma novela inteira e a gente vê num filme de 2 horas, né? Como vai ser essa adaptação, o que vai ser importante para ser trazido naquela história, né? Porque tem um espírito ali que está reencarnado e que ele se compraz no mal. Aí ele desencarna e continua no mal. Até que em algum momento ele é tocado. Quando ele é tocado, ele modifica. Quando ele modifica, ele pede para reencarnar entre os seus. E junto a espíritos que ele se dedicou a fazer o mal, né? Então, esses movimentos que acontecem de transformação acontecem o tempo inteiro. Da lagarta que vira borboleta. Isso está na natureza. E está também na natureza humana. Então, todos nós trazemos em nós a possibilidade da modificação, né? Eu já falei, todos nós somos destinados à perfeição. Quando a gente pensa isso, né, que todos nós somos destinados à perfeição, caramba, mas eu ainda tenho tanta coisa a melhorar. Mas também é um acalento saber que um dia eu vou progredir. Um dia eu vou ser um espírito feliz. Que não vou ter culpa, que não vou ter remorso, que vou só desejar fazer o bem. Um dia eu serei assim. Mas vai acontecer magicamente? Não vai acontecer magicamente. Porque eu preciso aprender. Eu preciso conquistar. Eu preciso ter mérito próprio. E às vezes as pessoas ficam chateadas porque os espíritos superiores não dão receita de bolo. Não falam pra gente, faça desse jeito, faça daquele jeito, haja assim, haja daquele jeito. Porque eles já conquistaram. Mas nós precisamos conquistar. Então, qual mérito seria se eu seguisse só as orientações de alguém que determinasse coisas para serem feitas? Nós já temos essa determinação e não fazemos? Nós temos o Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos os Espíritos que trazem para a gente os seus exemplos de vida, né? Eu me lembro, o benfeitor do Encontro de Medicina Espiritual, lá do CELD, é o Inácio Bittencourt. E uma vez ele incorporou, porque estavam fazendo uma série de perguntas e respostas, e perguntaram para ele porque ia se trabalhar uma das conquistas dele no encontro. E ele, conquistas? Eu ainda estou conquistando, né?
Mas o senhor não pode citar nenhuma conquista que o senhor se sinta mais feliz? Ele é. Eu sou um espírito determinado. Isso eu consegui conquistar. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa de mim, podem falar da determinação, né? Das conquistas que ele já teve nesse lugar. Então, um benfeitor espiritual que ainda fala para a gente que tem muitas conquistas a realizar ainda, que estão adiante dele. E ele cita uma que conquistou. E se nós olharmos para dentro de nós mesmos, provavelmente nós vamos observar algumas conquistas que já temos. É isso daí eu já consigo fazer. Eu já não consigo desencarnar ninguém por vontade nessa encarnação. Eu não consigo. Eu não consigo fazer o mal conscientemente. Me determinar. Vou fazer o mal àquela pessoa. Eu já não consigo mais fazer isso conscientemente. Posso fazer? Posso. Mas não como uma determinação, não como uma construção. Então, nós já temos conquistas. E nós temos essa informação do Evangelho de Jesus. Vós sois deuses. Então, nós trazemos dentro de nós a centelha divina e somos capazes de acendê-la. De vez em quando a gente acende, de vez em quando a gente apaga, porque estamos em imperfeição e oscilamos, né? Então, deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei. Não vou ver isso tudo não, tá? Não fiquem com medo. Então, eu fiz aqui uma comparação, mas que eu acho que não é boa trazer. Mas no Céu e Inferno eu peguei algumas passagens que eu acho interessantes, né? Lá do capítulo 3. A felicidade dos espíritos é proporcional ao seu adiantamento moral. Tá? Literal. Não há no universo lugar circunscrito para penas e gozos. Então não tem o céu fechadinho, o purgatório fechadinho, o inferno fechadinho. As penas eternas são incompatíveis com a bondade de Deus. Não é possível eu pensar em pena eterna levando em conta a bondade de Deus. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída. Então, eu devo estar expiando dívidas anteriores. Eu fiz a dívida, vou ter que pagar, né? Posso fugir por algum tempo? Né? Os estelionatários aqui, que a gente conhece, eles roubam e fogem, né? Às vezes eles fogem a vida inteira, não conseguem ser alcançados a vida inteira. Com a justiça divina o negócio é diferente, né? Porque a gente nós não vamos escapar de nós mesmos. É como se fosse escapar de nós mesmos, né? Então, ontem meu primo estava... Ontem não, foi na terça-feira, no meu aniversário, meu primo estava contando uma piada. Assim, piada, né? Mas pode contar. Que um homem queria muito, né, alguma coisa e fez um pacto, né, com o mal. Que ele daria a sua alma se conquistasse, ele queria as conquistas terrenas. E aí ele conquistou, né? Teve dinheiro, teve fama, sucesso, riqueza, e era o prazo de 20 anos, tinha prazo de validade, né? Um prazo de validade. Daqui a 20 anos, viriam aqui e levariam a alma, né? E aí, ele, quando está chegando no dia anterior dos 20 anos, ele quer saber de uma coisa? Ele musculoso, cabeludo, né? Eu vou raspar a cabeça, porque não vou me encontrar, eu vou para um evento
jogo de futebol, vou ficar lá no jogo de futebol, no meio daquela gente toda, ninguém vai me encontrar lá. E aí as forças do mal chegaram, procuraram, cadê o cabeludo, né? Cadê aquele homem? Procuraram. Aí olharam, bom, já que o cabeludo não está aí, eu vou levar aquele careca. Né? Então, essas dívidas, né? Elas estão em nós. Não adianta a gente mudar o cabelo, né? Tirar o cabelo e ficar careca, porque está em nós. Então, a nossa remissão vai ser através de nós mesmos. O purgatório, lá no capítulo 5, né? Na página 63 e algumas das seguintes, também partes literais, o purgatório consiste nas dores físicas e morais da vida expiatória, aquela que nós estamos transcorrendo, sendo que toda expiação tem fim. Por isso que a gente escuta muito as pessoas dizerem pra gente: tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Quando nós estamos diante da tormenta, nós não vemos onde o mar vai se aquietar. Mas uma certeza que todos devemos ter é que toda essa tormenta algum dia vai passar. A questão 1009 a 1010, né? Lá no Evangelho fala assim: meu reino não é deste mundo. A vida espiritual é a vida normal do espírito, né? Então, essa passagem ajuda a compreender que céu e inferno são entendidos mais como estados de alma do que lugares circunscritos. E aí, lá no nosso lar, né? Porque umbral não aparece nas obras de Allan Kardec, vai aparecer em André Luiz. Né? Então, ele fala, né? Kardec vai falar de regiões de perturbação, sofrimento moral, consciência culpada e apego material após a morte. Às vezes a gente tem apego a coisas, né? Materiais. Somos imperfeitos, faz parte, né? Eu lembro que quando eu entrei para o mestrado, eu tinha um amigo muito próximo e eu tinha começado a ganhar um pouco mais, e na época tinha uma caneta que era a caneta da moda, e eu tinha passado no mestrado, queria comprar a danada da caneta para fazer as coisas com aquela caneta, né? Nem me lembro o nome da caneta agora. Mas aí eu comprei a caneta e fui estrear lá na aula do mestrado, né? Que eu queria escrever, anotar alguma coisa com aquela caneta. Quando eu tirei a caneta para escrever, o meu amigo olhou: nossa, que caneta linda, eu sempre quis ter essa caneta. Aí eu falei: é sua. Aí ele: obrigada. Ele pegou a caneta, mas eu não conseguia largar a caneta. Ele: larga a caneta que você me deu. Eu não consigo, eu dei no impulso. Eu não sou uma pessoa tão legal assim, não quero desgrudar da caneta. E ele lá grudado do outro lado, né? Mas você me deu a caneta. Tá, então eu dei. Mas olha a dificuldade de desapegar de uma caneta, de uma coisa material. Quantas vezes a gente tem dificuldade de desapegar das coisas materiais, né? Por que a gente sofre? A gente sofre encarnado, a gente sofre desencarnado, né? E aí, lá na parte 2ª do Céu e Inferno, dos Espíritos Sofredores, um dos relatos é: sofro tudo o que os maus sofrem, o remorso, o medo e a vergonha de mim mesmo. Quantas vezes a gente faz alguma coisa que a gente percebe que está errado, mas já fez.
E aí vem o remorso, né? E o sentimento de culpa. A culpa não pode nos atrelar, a gente tem que se soltar dela para poder aprender com aquela situação. E não ficar como se fosse, o remorso ficar como se fosse âncora, a culpa ficar como se fosse âncora que não nos permitisse crescer, que não nos permitisse evoluir. Cometi algum equívoco? Ok, o que eu posso aprender com ele para que eu não faça mais equívocos? Como é que eu posso me desenvolver para não ter mais esses equívocos? E aí, ele fala um pouco mais de umbral, mas eu queria falar, né, que a gente está lá entrando na parte final, porque se a gente fala em céu, inferno e purgatório, e dizemos que são estados da alma, eu acho muito importante a gente entender também, falar sobre livre-arbítrio. A vida é feita de escolhas. Quando nós não sabemos, não conhecemos, eu posso até me colocar no lugar que não sei. Mas quando nós sabemos, compreendemos, entendemos, por que eu ainda estou escolhendo errar? Por que eu ainda me escolho errar? E aí, eu lembro que eu tenho uma tia, que já está desencarnada, que ela falava assim, caramba, já é a terceira vez que acontece a mesma coisa e eu incorro no mesmo erro. E olha que vem a oportunidade, né? Aconteceu a primeira, aconteceu a segunda, aconteceu a terceira e eu estou incorrendo no mesmo erro. Falei, vamos apostar na quarta vez. Vem a quarta, vem a quinta, e aí você já está mais atenta, mais alerta para não entrar nesse mesmo lugar. Então, vigiai e orai. O lugar que nós temos de ficar vigilantes com nós mesmos, de nos trabalhar para que a gente aprenda com as situações. Eu não preciso ficar remoendo as situações, não preciso ficar ancorado nas situações, mas aprender com elas, aprender a partir delas, né? Então, tem uma parte lá, quando ele fala de umbral, que diz assim, a mente permanece aí, umbral, atormentada por recordações. Quantas vezes, ainda encarnados, nós não nos atormentamos por recordações de algum equívoco que cometemos e ficamos ali parados, presos, remoendo aquela situação, nos sentindo culpados. Isso não vai fazer com que nós cresçamos. Eu fico parado. Eu preciso seguir adiante. Se eu cometi um equívoco, vá e não erres mais. Está lá nas parábolas de Jesus. Vá e não erres mais. Continua teu trajeto e procura não incorrer no mesmo erro. Se você incorrer no mesmo erro, eu vou te dar outra chance. E se você incorrer no mesmo erro, eu vou te dar outra chance. E você incorrer no mesmo erro, outra chance eu vou te dar. Que podem vir de formas diferentes, mas que vão ser experiências que vão sendo oportunizadas para que nós possamos crescer, né? Então, quando a gente discute a origem do bem e do mal da relação das escolhas humanas, tem lá, né? O mal não é imposto por Deus nem pelas leis naturais. Ele surge do uso indevido do livre-arbítrio. Então, o mal não é imposto a ninguém. Mas nós utilizamos mal a nossa possibilidade de escolher. Fazemos ainda escolhas ruins. Quando eu aprender a fazer escolhas boas, eu vou estar trabalhando por um outro planeta, inclusive. O universo é regido por leis naturais, fixas e universais. E o ser humano possui livre-arbítrio para agir
dentro dessas leis. Espera aí, mas se eu tenho que agir diante das leis de Deus, eu tenho liberdade, eu não tenho liberdade, né? Não existe contradição. As leis definem o campo de ação e o livre-arbítrio define como o indivíduo age nesse campo de ação. Então, são questões que se completam e que se permeiam. O bem ou o mal resultam de escolhas conscientes do espírito e não de um determinismo absoluto. Então está lá no Problema do Ser e do Destino, Leon Denis. O livre-arbítrio é a condição essencial da alma humana. Sem ele não haveria responsabilidade, nem mérito e nem demérito. Então, como eu vou conseguir ter méritos? Quando a gente está na escola, né, a gente precisa estudar para poder conquistar a nota necessária suficiente para poder avançar nas séries. Com isso eu vou tendo o quê? Conhecimento. Eu brinco dizendo que, por exemplo, tem coisas que eu estudei lá no ensino básico, provavelmente que eu não lembro mais, no ensino médio que eu não lembro mais, porque não são necessidades da minha prática. Não são necessidades da minha prática, eu vou fazendo escolhas para poder até rememorar melhor, né? Mas eu sempre brinco dizendo que lá no plano espiritual deve ter um VAR, né? Igual esses VAR de jogo de futebol, né? Jogos agora de basquete, vôlei. A gente antes tinha dúvida, né? E o juiz tinha que ir lá e dizer, foi assim, foi desse jeito, ou não foi daquele jeito, mas de acordo com a arbitragem dele. E agora volta e mostra exatamente onde a bola caiu e mostra exatamente como as pessoas fizeram as coisas. Então, ficou mais fácil para o juiz avaliar as situações. Eu brinco dizendo que lá no plano espiritual deve ter um VAR, né? E a gente se depara com algumas imagens das nossas escolhas que nós fomos fazendo, né? Quando a gente diz para nós mesmos, não, mas eu fui obrigada a agir desse modo, eu fui obrigada a agir daquele modo, porque as pessoas me tratavam mal, porque as pessoas não viam como eu era inteligente, ou como eu era uma pessoa boa, ou como eu era uma pessoa legal. E aí, quando a gente se depara que não é desse jeito, né? Não é o que as pessoas dizem de mim, mas o que eu sou e faço, né? Como eu vou desenvolver o meu estado vibracional. Então eu posso estar em um lugar, uma boa vibração, e vibrar em outra faixa de frequência? Posso. Eu posso estar em um lugar onde a vibração seja ruim e eu vibrar numa outra frequência? Vibrar no bem? Posso. E é isso que a gente tem que tentar conquistar. E não dar as desculpas que eu estou num ambiente ruim, que eu estou no meio de pessoas complicadas, que eu estou no meio de pessoas difíceis. Mas tentar fazer aquilo que nos cabe, aquilo que é a nossa parte em fazer. E às vezes é difícil nos manter equilibrados, né? Nos manter pacificados quando o ambiente está todo conturbado, o ambiente ao meu redor está todo conturbado. É mais difícil para me pacificar? É. Mas eu tenho que ir aprendendo a me pacificar, apesar do ambiente estar perturbado. Pode ter alguém que me ataque? Pode ter alguém que me ataque. Mas como eu vou lidar com esse ataque? Como é que eu vou lidar com essa situação de ataque, né? As situações complicadas, né? Eu lembro, e passou até no filme
acho que foi do Chico, ele lá no avião, né? Então a gente tem o Chico e foi uma alma, né, é uma alma de grande valor, é uma alma de grande valor. E aí ele lá no avião, né, o avião em turbulência, e ele lá, valha-me Deus, eu vou morrer, valha-me Deus, né? Aí aparece lá Emmanuel, não sei se vocês lembram, né? Aparece Emmanuel, ele, o avião vai cair. Aí, tá, Chico, e se o avião cair? Eu vou morrer, eu vou morrer. E ele, tá, então morra com dignidade, né? E aí ele tem aquele solavanco, peraí, né? Se a morte não existe, peraí, como é que vai ser esse negócio aí? Né? Então, a gente volta e meia, nós somos lembrados pelos nossos benfeitores, se a gente entrar em sintonia, nós somos lembrados pelos nossos benfeitores, né? E aí, se o avião estiver caindo, como é que você está? Se equilibre. E aí, se todo mundo está te tratando mal, se equilibre. E aí, se a vida está complicada, se equilibre. E aí, se você está passando por uma complicação grave, se equilibre. Aprenda a se equilibrar diante das tempestades. É fácil se equilibrar diante da bonança. O complicado é se equilibrar diante das tempestades. E as tempestades virão, porque eu criei essas ondas. Então as tempestades virão. Como eu vou lidar com essas tempestades, com essas ondas? É o nosso trabalho íntimo, a nossa reforma íntima, como fala de Joana de Ângeles, né? Que tipo de nova estrutura eu vou trabalhar dentro de mim mesmo para que eu possa lidar com todas essas dificuldades que naturalmente vão acontecer no mundo de provas e expiações com espíritos imperfeitos, que somos todos nós, né? Então, né? Livre-arbítrio implica necessariamente em quê? Responsabilidade moral. O livre-arbítrio é fundamental da alma, o destino é autoconstruído, a liberdade existe mesmo com influências externas, a evolução espiritual depende do uso da vontade. Não há fatalismo absoluto. Nós somos autores do nosso próprio destino. Então, nós vamos fazer o nosso céu, o nosso purgatório e o nosso inferno. Nós vamos trazer isso para nós mesmos. Que nós possamos ir nos trabalhando para nos deparar cada vez mais com equilíbrio diante das dificuldades, com a pacificação diante dessas ondas que vêm ao nosso encontro, que nós aprendamos a nadar a favor da corrente e possamos fazer boas escolhas para poder ir a passos largos a caminho da felicidade. Nós seremos espíritos felizes. Então, que nós possamos ir pouco a pouco conquistando a nossa paz interior, possamos exercer a nossa vontade, equilibrar o nosso pensamento e poder conviver melhor conosco mesmo e com as pessoas que nos cercam, nos tornando pacificadores, nos tornando pessoas apaziguadoras, nos tornando pessoas que aumentem, que contribuam para o equilíbrio nosso equilíbrio próprio, equilíbrio da nossa família, equilíbrio da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso planeta, para que a gente possa estar num planeta de regeneração e possamos estar nos modificando para cada vez mais estar contribuindo na obra de Deus. Que nós possamos seguir em frente, com fé, esperança
e perseverança e determinação. Inácio Bittencourt, falou para a gente que nós possamos ser mais determinados. Fiquemos todos com Deus. Vamos passar agora para a leitura do Evangelho, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, item 19, progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, o mundo em que eles habitam progride materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim, desenvolve-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto a essa ideia grande e digna da majestade do Criador. E quanto ao contrário, é pequena e indigna do seu poder a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá o grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, onde de mundo expiatório vai se transformar em mundo regenerador. Então os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Agora eu peço que os médiuns se posicionem para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Esse texto nos mostra que tudo na criação de Deus está em constante evolução. Nada fica parado. Assim como uma criança cresce, aprende e amadurece, os espíritos também passam por um processo de aprendizado ao longo das vidas. E não é apenas o ser humano que progride. Os mundos, a natureza e tudo ao nosso redor também caminham para um estado melhor. Muitas vezes olhamos para os problemas da Terra e pensamos que o mundo está perdido. Mas a mensagem de Santo Agostinho nos lembra que a transformação faz parte da lei divina. Mesmo as dificuldades, as dores e as provas têm uma finalidade, que é ajudar no nosso crescimento moral e espiritual. Quando o texto fala sobre a destruição, ele não quer dizer fim absoluto, mas renovação. Na natureza, vemos isso o tempo todo. A semente desaparece para dar lugar à árvore. O dia termina para que o outro comece. Da mesma forma, as experiências difíceis que enfrentamos hoje podem preparar um amanhã mais equilibrado e feliz. Também é importante perceber que o progresso verdadeiro não é apenas material. De nada adianta avançar na tecnologia se o coração continua cheio de egoísmo, orgulho e intolerância.
O progresso que Deus espera de nós é principalmente o moral. Aprender a amar mais, perdoar mais, ajudar mais e viver com mais humildade. O texto traz ainda uma mensagem de esperança ao dizer que a Terra caminha para ser um mundo de regeneração. Isso significa que aos poucos a humanidade vai aprendendo a viver de maneira mais fraterna e justa. Talvez essa mudança ainda seja lenta aos nossos olhos, mas ela acontece todos os dias, através das pequenas atitudes de bem. Devemos confiar na sabedoria divina. Nenhum sofrimento é inútil, nenhum espírito está abandonado e todos estamos destinados ao progresso. Cabe a nós colaborar com essa transformação, buscando melhorar os nossos pensamentos, palavras e ações, para que possamos contribuir para um mundo mais iluminado pela lei de Deus. Que assim possa ser, graças a Deus. E agora nós vamos ouvir a palavra do plano espiritual. Deus é de uma bondade infinita e ama a todos os seus filhos da mesma maneira. Ele não tem preferência nem distinção por ninguém. E Ele oferece chance para todos aqueles que realmente querem a sua melhoria. Esse processo faz parte de cada um, da vontade, do desejo de acertar, de se libertar de velhos hábitos do passado, que são as chagas da humanidade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho e tudo aquilo que nos prende no momento que a gente está. Mas Ele nunca fecha a porta para ninguém. Ele sempre tem, sim, uma consolação para aqueles que realmente estão ligados ao desejo de melhoria. Quando os homens perceberem que eles mesmos são os causadores de seus males, o mundo estará melhor. Porque tudo aquilo que Jesus nos ensinou está na nossa mente, de amar a Deus, amar o próximo, fazer ao outro aquilo que deseja para si, ser indulgente, ser tolerante e perdoar se for possível. Porque o perdão é um processo que a criatura tem que desejar realmente perdoar. Porque todos nós estamos na Terra para expiar e para provar. Ninguém é vítima de nada. Como nos diz o amigo André Luiz, nós estamos no momento certo, no lugar certo e com as pessoas que nós necessitamos conviver. Tudo faz parte do nosso aprendizado. Somos infantis ainda nas atitudes, mas Ele olha com compaixão para cada um de nós e nos oferece, como a amiga que nos falou, o dia, a noite, a natureza e tudo aquilo que nos cerca para que a gente tome ciência da nossa responsabilidade, para que possamos crescer, não crescer de altura, mas crescer nos sentimentos, para que nós possamos fazer e desejar ao outro o melhor. Mesmo aqueles que nos perseguem ou caluniam, porque são irmãos nossos, com equívocos, assim como nós trazemos os nossos, mas prováveis para o arrependimento e a renovação. Porque a renovação faz parte de cada um de nós. E Jesus nos ensinou bem este caminho que nos leva ao Pai. Basta que estejamos atentos e façamos tudo aquilo que Ele nos ensinou. E assim, que Deus possa abençoar a todos vós, dando ânimo, fé, esperança e coragem, para que cada um possa fazer a sua melhoria interior e exterior. Deus abençoe a todos vós, hoje, agora e para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos pela palestra, pelos ensinamentos recebidos,
Que tudo o que ouvimos aqui nos ajude a refletir, a fortalecer a nossa fé e a buscar cada dia o caminho do bem. Que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre, que possa ser em seu nome, em nome dos amigos espirituais e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos terminar a prece e a reunião da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.